Bem-vindo de volta ao curso de Excel básico e avançado da Panda Titã Informática. Bem-vindo à nossa 10ª aula, onde nós vamos explorar as opções relativas aqui em cima, como eu vou ampliar, a aba de layout de página, onde você vai ter algumas opções básicas que vão lhe ajudar a dimensionar melhor a sua planilha para questões de impressão de página, né? E em questão de organização de algumas outras coisas relativas à margem, tamanho e etc. Tá? Então tudo isso vamos ver em layout de página. Desampliando um pouco agora, a gente vai começar explicando que essa opção, esse primeiro quadro que eu vou mostrar aqui mais de perto, que é o quadro de temas, ele não é muito lá utilizável. Por quê? Porque na realidade você usar temas vai fazer com que toda a sua planilha seja impressa geralmente da maneira errada, ou ele vai aplicar aparências de formas erradas à sua planilha. Então, o ideal é desconsiderar essas opções, porque elas são mais utilizáveis para planilhas muito simples, muito pequenas, né? E não é o caso de ser muito utilizável em planilhas diagonalmente, ou horizontalmente, ou verticalmente grandes e complexas, tá? Então, vamos esquecer um pouco essa opção aqui de temas, tá bom, gente? Então, nós vamos começar inicialmente falando da questão de visualização da sua planilha em relação à página. Você lembra que no início do curso nós aprendemos aqui em cima a personalizar alguns atalhos rápidos, como o salvar, como o novo, abrir, visualizar. E essa opção de visualizar que nós estamos olhando aqui em cima, sobre o mouse, ela é interessante, porque ela vai mostrar para você a página de como a planilha ficará dentro dela, dentro da página. Existe até uma curiosidade que eu vou comentar em relação a essa ferramenta. Existem pessoas que já fizeram o chamado downgrade. O que é downgrade? Downgrade é retornar a versão para uma versão mais baixa. Ou melhor, existem pessoas que usavam a versão 2010, né, como eu escrevi aqui, e resolveram mudar para a versão 2007. Agora, a pergunta que fica no ar é a seguinte: por quê? Simplesmente por causa desta ferramenta. Porque na versão do Office 2010, essa ferramenta aqui, ela não tem mais a mesma aparência e mesma funcionalidade. Tá? Até tem a funcionalidade, mas os recursos que se apresentam já são meio que diferentes. Na realidade, na versão 2010, nós vamos ver que essa ferramenta eles combinaram 3 recursos em um só, por isso que ficou meio confuso. Então, se você clicar aqui nessa ferramenta, você verá que ele automaticamente já demonstra como a sua planilha vai ficar dentro da página, né? Uma facilidade muito grande que nós temos aqui na versão 2007 e que não existe na 2010 é que você já tem essa lupa, como você pode observar, que já permite você clicar e visualizar mais de perto a escala ou o tamanho ou a parte da página que você queira ver, né? Além de poder rolar com facilidade para os lados, como eu vou fazer agora, ó, para cima, para baixo. Essa facilidade ela não é tão simples de ser feita já na versão 2010, por isso que é curioso, né? Em vez de melhorar, eles até pioraram. Bom, gente, então com a ferramenta, você dando mais um clique, você ou vê de perto ou vê de longe. Um clique para perto, um clique para longe, um clique para perto, um clique para longe, né? Então isso é muito bom, esse recurso. Outro recurso que eles botaram aqui na versão 2007, que eu acho que também foi até aproveitada na versão 2010, é a questão de mostrar as margens. Como você vê aqui, existe uma opção aqui em cima, como eu vou mostrar mais de perto, chamada de mostrar margens. Acionando essa opção, você vai poder redimensionar melhor as margens que sobram na sua planilha. Como, por exemplo, eu tenho aqui do lado esquerdo uma margem muito pequena e do lado direito uma margem muito grande. Então eu posso mexer nessas margens. A gente pode até aumentar um pouco a esquerda, porque a gente pode até arquivar esta planilha, né, perfurando aqui com 2 furos em pasta de arquivo, e diminuir um pouco essa direita, para que a planilha não perca escala e nem seja cortada para outra folha. Então vamos fazer isso agora. Vamos marcar aqui, mostrar margens, e você vê aqui que existem vários delimitadores que nós vamos depois aprender as funções de cada um deles, na parte avançada. Mas aqui na parte básica, eu já vou logo diminuir aqui o espaço da margem direita
e vou aumentar o espaçamento na margem esquerda. Ó. Como você pode ver, agora sobrou espaço de sobra aqui na parte esquerda, né? Nada me impede de eu também mexer na margem superior e na margem inferior. Se eu quiser que essa planilha fique mais centralizada na página, nada me impede de aumentar a margem aqui para que ela venha mais para cima ou para baixo da página. Mas eu acho que já foi um pouco exagerado. Então vamos voltar aqui para cima, né? Bom, gente, então se você quiser remover essas guias das margens para não ficarem aparecendo na página, é só desmarcar a mesma opção que vocês marcaram aqui ainda há pouco para aparecer as margens. Então, clicando, clique, elas automaticamente já somem. Clicando novamente, elas aparecem e clicando novamente, elas somem. Então, é só alternar ali na caixinha que você controla, retira ou coloca as margens aqui na sua planilha, né? Bom, então, é uma ótima opção você ter esse recurso, sem falar que aqui você pode ver várias páginas também, uma a uma, como tem na opção de próxima página. Eu posso ver a próxima, a página anterior. Ficou até meio curioso, por que tem uma segunda página em branco, né, gente? Ficou essa curiosidade aí. Isso nós vamos depois já resolver de forma básica lá nas opções de layout de página, né? Outra coisa que eu posso fazer é imprimir diretamente daqui usando a opção imprimir, que fica logo aqui ao lado. Ó. Você pode até ver aqui a opção imprimir. Ó. Fica bem no canto superior esquerdo. Mas lembre que ao clicar em imprimir, ele não imprime diretamente. Ele mostra a caixa de diálogo imprimir na outra tela de edição, para você fazer pequenos ajustes de impressão de cópia, número de página, qual página imprimir, ou até mesmo ajustes na sua impressora, né? Então vamos relembrar que uma vez que você use aqui em cima, como eu estou mostrando agora, a ferramenta visualização de impressão, né? Você poderá visualizar como ficou a sua página na folha. Não esquecendo que você pode dar zoom, ampliar, tá? Você pode até mexer aqui embaixo para ampliar mais ainda, ó, se você quiser. Vamos tentar mexer aqui para ampliar mais ainda. Ó. Ele não vai, ele tem um limite, né, para ampliar e reduzir. Como você pode ver aqui embaixo no rodapé da tela. E não esquecendo que ao clicar ou clicar novamente, você amplia ou desamplia a planilha, tá? Bom, temos também a margem que você pode mexer, mudar a margem esquerda ou direita, né? Ou a de cima ou a superior. Existe uma outra margem aqui que é chamada de margem de cabeçalho e rodapé, que a gente vai explicar na parte avançada, tá? E não esqueça que para sair dessa tela e retornar à tela de edição, você tem duas formas. Uma é você pressionar aqui nesse X vermelho, que ele já indica que ele vai fechar a visualização. Esse X não quer dizer que você vai fechar o seu trabalho como um todo, não é isso. Ele vai fechar somente a visualização. Então, ao clicar aqui, você retorna à tela de edição, correto? Bom, então vamos voltar à visualização, retirar as margens. E outra forma que você tem de retornar é pressionando o ESC. Pressionando o ESC do teclado, você também retorna à área de edição, né, da sua planilha. Bom, voltando aqui em layout de página, a gente tem uma opção que também influencia nas margens, que a gente viu ainda há pouco, tá? É essa opção margem. Essa opção margem que tem aqui em cima da tela, ela vai te dar margens pré-definidas, que você pode ver aqui pela figura ao lado. Você vê que aqui são margens já normais, aqui são margens mais largas para planilhas bem pequenas ou estreitas, e aqui você tem uma margem mais fina para planilhas que ocupam muito espaço no papel, né? Mas nada impede de você mesmo, naquela tela que nós vimos ainda há pouco, que é essa tela aqui, nada impede de você ativar a opção margem e você mesmo define as suas margens. A única cautela que você tem que ter é que muitas vezes você pode definir uma margem muito grande e a planilha sair cortada, acabando ficando parte dela na outra folha, como eu estou demonstrando agora aqui, ó. Eu coloquei uma margem esquerda muito grande e automaticamente a planilha não coube. Então parte dela se perdeu na outra página, né? Então temos que tomar muito cuidado nesse dimensionamento de margens, tá bom? Bom, então ficou muito aí ótimo.
Então, voltando aqui a nosso layout de página, nós temos a opção margem, que permite usar opções já pré-definidas, né? Bom, orientação. A orientação, ela tem a ver com o posicionamento do papel. Eu recomendo você usar a seguinte máxima. Se a sua planilha é mais vertical do que horizontal, use retrato. Se a sua planilha é mais horizontal do que vertical, use paisagem. Por quê? Porque aí você vai compensar o uso do papel em relação à sua planilha. Ora, se a nossa planilha ela fosse muito horizontal, quer dizer, muito assim, como eu estou desenhando, e a folha fosse assim, como é que eu conseguiria encaixá-la perfeitamente? Apenas usando letras microscópicas, coisa que não é possível até de ler. Então, nesse caso, fica aí essa máxima. Se a sua planilha é vertical, use retrato. Se a sua planilha é mais horizontal, use paisagem. Aqui mesmo na tela de edição, você não verá nenhuma diferença. Por exemplo, se eu mudar para paisagem, eu não vejo diferença nenhuma. Parece até que não mudou nada, né? Então, ó, vou mudar para retrato, parece que não mudou nada. Vou mudar para paisagem, parece que não mudou nada. Mas se nós formos visualizar lá na lupa, você verá que o posicionamento da página está diferente. Você vê que a nossa planilha está até ocupando menos papel do que ocupava anteriormente na opção de retrato. Então vamos sair daqui, vamos mudar para retrato e ver a diferença. Vamos visualizar, ó. Você vê que a ocupação mudou e o posicionamento, né? Então você deve escolher se você quer fazer mais em retrato ou mais em paisagem, né? O retrato, isso vai depender até da forma que você vai arquivar a folha no seu arquivo de papel, né, gente? Então, fica ao critério de vocês. Outra informação, outro recurso básico interessante é em relação ao tamanho do papel que você vai utilizar. Eu já vi muita gente ter esse problema, dizer assim, fulano me mandou uma planilha e na hora de eu formatar ou imprimir ela sai toda cortada. Por quê? Com certeza alguém deve usar uma folha menor ou uma folha maior do que o A4, que é o padrão que todo mundo usa, né? Então, se você está fazendo uma planilha para alguém que vai imprimir num plotter, ou vai fazer um folder grande, ou vai fazer um aviso de parede, ou algum quadro estatístico maior, você tem que escolher aqui em que página que você quer que a planilha seja diagramada, né? Então, isso não influencia na área de edição, mas influencia na exibição da lupa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu escolha A6, que é um papel bem menor do que o A4. Então, ao escolher A6 e visualizar na lupa, você vê que ela não está mais se enquadrando corretamente, né? Por quê? Porque ela está numa... você vê que ela ocupou até várias páginas, ela foi dividida em várias. Mesmo que eu mude a margem, ou encurte as margens, ela ainda fica muito subdividida. Por quê? Porque o papel é muito pequeno para uma planilha tão gigante. Então, eu tenho que vir aqui e escolher um outro tamanho de papel. No caso, eu vou retornar ao papel que nós utilizamos como padrão, que é o A4, que é esse aqui, tá? E se a gente for visualizar lá, ó, já está encaixada direitinho no A4. Vou só reajustar a margem, ok? Então fica aí essa dica. Se você for mandar para alguém imprimir num formato ou menor ou maior, você tem que, antes de qualquer diagramação de ajuste de impressão, você tem que escolher primeiro o tamanho do papel, tá? Bom, outra coisa importante é que muitas vezes nós não queremos imprimir alguma coisa que está ou aqui por fora ou aqui por dentro da nossa planilha. Por exemplo, eu vou colocar meu nome aqui fora, tá? Adriano. Pois bem, quando eu visualizar na lupa, você vê que na segunda página o meu nome aparece bem aqui, ó, tá vendo? E eu não quero que ele imprima esta segunda página. Então, a melhor forma de eliminar excessos que estejam na parte de fora, e você não pode apagar isso, né? Isso aí é algum recado, alguma orientação ou cálculo, e você não precisa, você não pode, e nem mesmo que queira, você não pode apagar, porque isso faz parte dos cálculos da planilha, né? Então, vai ter que obrigatoriamente deixar essa informação aqui fora. Ou, muitas vezes, a gente não quer que algo seja mostrado
na impressão da planilha. Como, por exemplo, eu não quero que saia esses carimbos aqui, essas caixas de textos aqui de baixo, com essa frase da lei, né, do meu símbolo de ohms. Então eu não quero que nada disso saia impresso. Então, qual seria a melhor forma de resolver esse problema? A melhor forma seria instruir o Excel de que a minha área de impressão ela não equivale a toda a área editada, e sim apenas uma pequena parte dela. Então, como isso é feito? É bem simples. Primeiro passo, você vai marcar a área, utilizando o teclado ou o mouse, né, seja lá como for, você vai marcar a área da planilha que você quer que seja a área de impressão. Então eu vou marcar, só até aqui quantos faltam pagar, certo? E eu venho aqui na opção, a segunda etapa é vir na opção área de impressão e escolher definir área de impressão. Feito isso, clique. Feito isso, pronto, o computador já sabe que todo o resto que está fora da área que eu marquei não será utilizado para impressão. Será verdade? Vamos conferir então. Então, quando eu visualizar aqui em cima, não apareceu as linhas de assinatura, gente, aqui embaixo, não apareceu. E não existe, como você pode ver aqui em cima, ficou desativado a opção próxima página e página anterior, né? Então, prova de que eu não tenho mais uma segunda página. Eu só tenho esta página. O Adriano, que era o meu nome, não aparece mais como uma segunda página e nem tampouco as linhas de assinatura. Por quê? Porque eu defini aqui a minha área de impressão. Correto? Bom, se eu quiser desfazer ou redefinir uma outra área, é muito simples. Para redefinir a área, eu marco e venho novamente na mesma opção. Mas se eu quiser que o Excel ignore as minhas marcações e volte a utilizar todo o conteúdo da área de edição, basta para isso eu escolher a opção aqui, limpar a área de impressão. Feito isso, quando eu visualizar, como estava antes, retornará com as linhas de assinatura e a próxima página com o Adriano. Correto? Então, fica aí a critério de vocês esse controle, se você quer imprimir toda a planilha ou não, né? Então essa opção é muito útil. Nós vamos pular essa opção de quebra de página, porque ela é um pouco mais complexa de se explicar, tá? Então a gente vai ver ela depois como é que funciona, tá bom? Bom, plano de fundo é interessante, por quê? Porque plano de fundo permite você colocar algo no lugar desse branco, esse branco que dói nos nossos olhos, de tanto ficar olhando aqui na planilha, né? Muita gente não gosta de colocar alguma coisa serrilhada, ou azul escuro, ou amarronzado, ou sei lá, né? Rosada que seja. Então, você pode até pegar uma foto, um desenho, uma imagem e colocar para ele pintar esse branco com essa imagem, certo? Então, só que tem um pequeno problema, como eu vou demonstrar para vocês. É bem simples de ser feito. Você clica aqui em plano de fundo, escolhe aqui um plano, vou pegar, por exemplo, aqui uma aplausos, que é uma figura de aplausos, tá? E vou inserir. Você vê que a planilha ficou cheia dessas figuras. O único problema que existe é esse, como eu vou visualizar aqui na lupa. É que essas figuras não são impressas, gente, tá? Elas não são impressas, elas são meramente fruto de uma visualização ou apresentação que você esteja querendo fazer num data show, numa apresentação de cenário de planilha ou coisa assim, tá? Então não tem muita recursividade esse recurso. Agora, se você quiser remover esse fundo que você criou, basta para isso clicar na mesma opção que você clicou ainda agora. Veja que não existe mais escrito plano de fundo, agora está escrito excluir plano de fundo. Então, ao clicar nessa opção, automaticamente o plano de fundo é excluído. Ok, gente? Bom, deixa eu só checar. Pois bem, então vamos continuar. Então, entenderam? Plano de fundo, eu escolho o desenho é automático. Olha, ficou legal esse prédio aqui fininho no meio das planilhas, né? E se eu quiser remover, é só ir novamente aqui em excluir plano de fundo. Certo? Bom, essa opção imprimir títulos, ela vai ser útil somente na parte avançada, tá? Quando a gente chegar na parte avançada do Excel, na diagramação mais avançada de planilhas bem grandes, aí nós vamos ver para que serve essa opção.
Essas outras também serão úteis, mas quando estivermos na parte avançada também do Excel, tá bom? Bom, já aqui nessa opções de planilha, que é esse grupozinho aqui de cima, ó, são 4 opções para você marcar, elas são deveras interessantes, porque você pode marcar aqui para exibir ou não exibir as linhas de grade. Ó, veja que as linhas de grade sumiram, as de orientação, aquelas que já aparecem como padrão na planilha, ficando somente as suas linhas de grade, né? Eu digo que isso é interessante para quando você quer saber qual foi a linha de grade que você colocou e qual foi a linha de grade que não faz parte da sua planilha, né? Então, essa opção é muito interessante, porque permite mostrar as que não faz parte ou não exibir as que não faz parte, né? Então, com essa opção você tem esse controle. Então, vamos de praxe deixar exibindo. Outra forma interessante é que logo abaixo desse exibir você tem imprimir. O que seria esse imprimir? Esse imprimir, você está programando o Excel a imprimir a linha de grade padrão da sua planilha. Quer dizer, além das suas, ele vai imprimir as dele. Vamos visualizar então na lupa? Vamos lá. Veja só que está cheio de linha e divisão aqui embaixo. Ó. Você pode observar que todas as divisões aqui, ó, perto do OMS, perto do concordância de relatório, ó, tem um monte de linha adjacente aparecendo. Se eu for para a segunda página, até naquele meu nome Adriano, ó, tem várias linhas adjacentes aparecendo. Então, quer dizer, não é muito interessante que o Excel faça isso. Por quê? Porque pode até ficar feio demais uma planilha muito quadriculada. Então, vamos desmarcar essa opção aqui para ele não imprimir as linhas de grade, né? Bom, o que seriam os títulos? Os títulos são interessantes porque nesses títulos você pode fazer com que o Excel ele imprima ou não imprima alguma coisa a mais ao redor da sua planilha. Por exemplo, se eu clicar em exibir, você vê que o número da linha e o número das colunas sumiram. As letras das colunas, a letra das colunas e o número das linhas sumiram. Significa que se você clicar aqui na lupa, não vai fazer muita diferença. Mas, se eu marcar a opção imprimir, aí vai fazer diferença. Por quê? Porque ele irá imprimir, além da planilha, o conjunto de letras e o conjunto de números das linhas, como eu vou visualizar agora. Você vê aqui, ó, você vê nitidamente que o conjunto de letras está aparecendo na parte superior e o número de linhas está aparecendo na lateral esquerda. Bom, a pergunta é, será útil? Bom, depende de quem vai analisar a planilha impressa. Pode ser útil para quem vai reconstruí-la, para quem vai recalculá-la ou em situações parecidas, né, gente? Então, de praxe, vamos deixar como estava antes, desmarcando a opção de imprimir, né? Bom, essas outras opções que nós temos aqui no grupo organizar, elas basicamente já foram ensinadas. Quando? Quando nós estávamos aprendendo a inserir elementos de desenhos na planilha. Esses recursos serão úteis para quando você tem algum desenho na planilha e você quer passar para frente, para trás, alinhar entre si, certo? Então, não vamos perder muito tempo, porque já vimos coisa parecida naquele comando formatar, que sempre aparece aqui, ó, na parte superior da tela, tá? Então, se um dia você não tiver o formatar aparecendo aqui em cima e precisar mudar a ordem, rotação, espelhamento de algum desenho gráfico ou objeto gráfico, você pode utilizar aqui essas ferramentas de layout de página, ok? Elas não afetam diretamente a página, até porque eu não sei nem porque elas estão aqui, eu não sei porque a Microsoft decidiu botar essas ferramentas aqui, porque na realidade elas não influenciam o layout de página, tá, gente? Então, fica aí a dica, nessa 10ª aula, os recursos básicos que vocês podem utilizar aqui, juntamente com a lupa. Você viu o quanto ela é poderosa, né, gente? A lupa, para que vocês possam fazer a diagramação da impressão da sua planilha na página, já que, como eu falei antes, a área de trabalho é uma área de trabalho e não uma página. Portanto, a única forma de ver a página é usando a lupa. Não tem outra forma, tá? No 2010, isso daí tem outros recursos que nós vamos ver na parte avançada. Então fica aí a nossa 10ª aula, gente, e a gente retorna depois para ensinar algumas coisas básicas em relação à revisão de texto, tá? E proteção da planilha, além da exibição de alguns elementos da sua planilha, tá, gente?
Então, até a próxima aula. Fica o meu coração aí para vocês e tchau.